Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos nós, amém? Irmãos, hoje vou gravar um vídeo para vocês, depois de algum tempo, sem gravar vídeos. Quero que os irmãos me perdoem por eu ter demorado tanto a voltar a gravar vídeos, mas eu estava bastante corrido na minha vida, algumas coisas. Eu aproveito os sábados para mim gravar já uns 3 vídeos durante a semana, e daí não deu para mim gravar nesses últimos sábados. Mas hoje, graças a Deus, está dando. Eu quero gravar bastante vídeos e ir postando durante a semana, amém? Também teve a questão do ciclone que passou aqui por Santa Catarina. Teve bastante estrago aqui na cidade onde eu moro, aqui onde eu trabalho. Teve bastante estrago mesmo. Mas graças a Deus estamos todos bem, já passou, e quero voltar a fazer vídeo para os irmãos, amém? Hoje, irmãos, vamos ler a palavra do Senhor em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, amém? Está escrito assim: Quando vieres, traze-me a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Sabe, irmãos, aqui é o apóstolo Paulo pedindo para Timóteo que quando fosse visitar ele na cadeia, no presídio, que levasse para ele a capa que estava lá em Troade e os pergaminhos para ele ler. Irmãos, o apóstolo Paulo aqui estava vivendo os seus últimos dias na terra. O apóstolo Paulo aqui, ele estava encarcerado, estava vivendo dias difíceis, estava passando por alguns momentos terríveis em sua vida. Eu acredito que todos nós passamos por problemas, por dificuldades, por aflições nessa vida. Eu acredito que todos nós enfrentamos muitas lutas, e só você sabe tudo aquilo que você tem passado. Só você sabe tudo aquilo que você já passou para chegar até aqui, como também só eu sei aquilo que eu passei para chegar até aqui. Irmãos, e com ao longo do tempo, sabe, a gente vivendo com Deus, buscando a ter uma vida com Deus, a gente vai tendo experiências com Ele. Por isso, irmãos, é tão importante a gente frequentar uma igreja. Por isso é tão importante, sabe, a gente buscar a ter uma vida, um compromisso com Deus. Porque quando a gente começa a ter um compromisso com o Senhor, a gente começa a buscar uma igreja, buscar orar, jejuar, ler a Bíblia, ter uma vida de oração, ter uma vida, sabe, tentando agradar a Deus, tentando buscar a Deus, conhecer a Deus. A gente começa a ter experiências com Ele. A gente começa a ter experiências, sabe, que só Ele nos dá. Irmãos, quantas vezes eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel lá na cidade onde eu morava? Quantas vezes? Eu morei, eu acho que uns 6 meses de aluguel lá na cidade, e durante todo esse tempo, esses 6 meses, eu nunca tinha o dinheiro do aluguel quando chegava o dia. Então eu ia para casa, dobrava meu joelho e chorava, e falava: Senhor, o que eu vou fazer? Senhor, me dá uma saída. Senhor, me ajuda. E eu orava e eu chorava, irmãos, e eu nunca deixei de pagar o aluguel. Paguei algumas vezes atrasado, sim, mas sempre paguei. Irmãos, só Deus pode nos responder. Só Deus escuta o clamor do nosso coração. E Paulo, passando por esse momento terrível, ele envia uma carta para Timóteo e fala para Timóteo: traz a minha capa que eu deixei em Troade. Irmãos, quando Paulo ainda era jovem, um missionário, e pregava por todo o mundo, ele passou por aquela cidade de Troade, e lá aconteceu que um menino chamado Eutico caiu da janela do 2º andar e morreu, quebrou o pescoço. Lucas estava junto com Paulo porque estava tratando ele, porque ele tinha sido muito ferido antes de acontecer isso, e Lucas ainda não tinha se convertido. Então Paulo e Lucas descem lá, vão ver o que aconteceu com o menino e acham o menino morto. Lucas, como médico, dá o diagnóstico: ele morreu, ele quebrou o pescoço, não tem mais jeito. Ele fala para Paulo: olha, Paulo, foge daqui, porque eles já queriam te matar antes, imagina agora que morreu alguém ouvindo a sua pregação. Mas Paulo, com toda a sua fé e ousadia, vai lá, ora pelo menino, e o menino ressuscita.
Irmãos, ali ele vivia experiências com o Senhor. Ali ele vivia o sobrenatural de Deus, trabalhando para Jesus, fazendo, manifesto o reino de Deus nessa terra. E Deus operava milagres através dele. É isso que Deus faz na nossa vida, quando a gente começa a buscar a Deus, quando a gente começa a clamar a Ele, quando a gente começa a conhecer Ele, Ele começa a nos dar experiências sobrenaturais. Ele começa a fazer milagre, até nas mínimas coisas a gente vê Deus agindo na nossa vida. E lá, quando chegou um dia mau, quando chegou um dia terrível na vida dele, ele se lembra daquela capa que ele deixou lá em Troade e pede para que Timóteo leve a ele a capa, para ele se recordar de quando Deus fazia milagre através da vida dele, para ele olhar para aquela capa e reviver aquelas experiências com Deus. Irmãos, quando chegar o dia mau na nossa vida, se lembre de tudo que Deus fez até hoje para você, de tudo aquilo que Deus já agiu na sua vida, de todos os milagres que Deus já fez através de você e para você, de tudo aquilo que você já vivenciou com Deus. E não blasfeme, não critica, não fica se perguntando por que não. Apenas adore a Deus, apenas louve a Deus. Fala para Ele: Senhor, eu não entendo por que está acontecendo isso. Senhor, eu não entendo por que aconteceu, mas eu vou te louvar, eu vou te adorar. A ti pertence a minha adoração. Da minha boca não vai sair nenhuma murmuração, mas vai sair um louvor ao Senhor. Porque quando a gente começa a louvar a Deus, e mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio a dores, tá doendo, tá sofrendo, eu tô chorando, mas eu tô louvando ao Senhor. O nosso louvor move o coração de Deus. O nosso louvor, a nossa adoração move a mão de Deus em nosso favor. Irmãos, nunca murmure. Nunca, fique se perguntando por que não. Começa a louvar e Deus vai começar a agir. Deus vai começar a trabalhar, vai começar a mudar a história, vai começar a mudar o contexto, vai começar a mudar a situação que você está vivendo. Irmãos, quando você busca Deus, você começa a viver coisas sobrenaturais. E quando a gente começa a buscar o Senhor, no mundo espiritual coisas começam a se manifestar, porque a palavra de Deus fala que não há nada em oculto que não seja revelado. E quando a gente começa a buscar a Deus, as coisas começam a se revelar, começam a mostrar a sua verdadeira forma na nossa vida. Mas não tenha medo, não pare, não desista, continue firme buscando ao Senhor, porque aqueles que começaram a murmurar no caminho, aqueles que começaram a criticar no caminho, aqueles que começaram a se perguntar o porquê no caminho, eles ficaram pelo caminho. Somente Josué, Caleb e aqueles, que não murmuraram, que não criticaram, que não se perguntaram o porquê, mas que confiaram no Senhor, somente eles herdaram a terra prometida, somente eles herdaram a terra da promessa. Irmãos, quando você não critica, quando você não murmura, mas quando você louva e confia no Senhor, todas as promessas de Deus, elas irão se cumprir na sua vida. Amém? Que você possa se lembrar das experiências de Deus na sua vida, quando chegar o dia mau, quando chegar o dia da provação, quando chegar os momentos difíceis, porque você pode ter certeza que por mais que a noite esteja escura e sombria, sempre o sol brilhará pela manhã. E o sol da justiça é o Senhor Jesus na nossa vida, e Ele sempre vai brilhar na nossa vida. A justiça de Deus vai se manifestar nas nossas vidas, tenha certeza disso. Confie no Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Amém? Creia em Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai querido, eu te apresento nesse momento, Paizinho amado, a vida de cada pessoa que está assistindo esse vídeo. E te peço, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa ajudar, meu Pai amado, cada pessoa que tem enfrentado dias difíceis, ó Pai Celestial.
a suportarem esses dias, ó Pai, com um louvor em seus lábios, com um cântico, ó Pai celestial, em sua boca, porque eu tenho certeza, Pai amado, que o Senhor vai exaltar aqueles que te glorificarem mesmo em meio a provações. Eu tenho certeza, Pai amado, porque a sua palavra fala que o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, e as promessas que o Senhor fez para as nossas vidas, elas vão se cumprir, ó Pai. Meu Deus, meu Pai amado, ajude-nos a confiar e a ter esperança mesmo, ó Pai celestial, em meio a lutas e provações, porque o Senhor é o Deus que não falha, o Senhor é Deus que não perde a batalha. Deus amado, em nome de Jesus, ó Pai, coloque fé, confiança e fortaleça o nosso coração para caminharmos contigo, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus possa alcançar a sua vida em nome do Senhor Jesus, e que a bênção e a graça do Senhor Deus possa ser sobre nós hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.